Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Dependendo aí do horário que vocês estão vendo. Tudo bem com vocês? Como estamos hoje? Como passamos a última semana? Espero que tudo bem. Vamos fazer uma leitura? Faz tempo também que eu não faço. Acho que todos os vídeos eu falo isso, né? Faz tempo que eu não faço. Eu tenho feito menos, mas tentar continuar alimentando o canal aí para que as palavras cheguem a quem precise, né? Dessa vez vai ser a primeira vez que eu vou ler. Eu já ouvi esse livro, é maravilhoso. Todos esses livros que eu leio, a maioria deles eu acho que tem disponível em audiobook, se você procurar. No YouTube e em outros canais também. Até os podcasts da vida, assim, eles também têm bastante livros, né, que a gente pode ouvir. Eu acho assim maravilhoso ouvir, principalmente quando eu estou no carro ou estou trabalhando. Eu sempre escuto os livros. E esse daqui chama As Dores da Alma, tá? São dois livros, que é As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. São dois livros maravilhosos e que assim pegam realmente na gente, assim, sabe? São lições boas, sabe? Dá um chacoalhão na gente, uma corda. Ele é do médium Francisco do Espírito Santo Neto e é editado pelo Espírito Hamed, tá? Essa aqui é da editora Boa Nova. Vamos lá, eu abri aqui, tá na página 37 dessa edição, que é Irresponsabilidade. O título, tá? Irresponsabilidade. Vamos lá, então. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar, se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitimos, passamos, a partir de então, a esperar e a cobrar retribuição. Em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de a ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim disse Pedro, o apóstolo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Deixa eu ver aqui, portanto, isso aqui, ó. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo. São predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Pergunta Kardec aos semeadores da nova revelação. E eles respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si mesmo, para si, uma espécie de destino. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas.
Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos externos e seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado, onde nós terminamos e os outros começam. Algumas criaturas aprenderam, desde a infância, o senso dos limites com pais amadurecidos. Isso as mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separaram do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com a de outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceção, as amarguras que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Aí aqui aparece a questão 851 do Livro dos Espíritos. Acredito eu que é onde se baseou esse texto, né? Essa elaboração do Hamed. E a questão é a seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer
peias. Então, vamos assumir responsabilidade, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pois esse é o nosso plantio. Em relação ao que, como foi dito aqui, aos acontecimentos físicos, seja um acidente, seja algum tipo de doença, isso a gente escolheu, se for realmente significativo, isso a gente escolheu, a gente sabia disso antes de ingressar na matéria. E a gente escolheu isso como prova ou como expiação, do que a gente já fez no passado. E como a prova que ajuda a gente a crescer. Então, tirando isso, como disse aqui na questão, todas as escolhas são nossas em relação às provas morais, e às escolhas que a gente faz das nossas atitudes aqui. Então, a gente precisa ser consciente, bem consciente, em relação às nossas atitudes, em relação às nossas emoções, para a gente não deixar que as emoções dirijam o nosso destino. A gente precisa utilizar da razão, a gente já pensa, a gente já consegue avaliar bem, se a gente estiver conscientemente atento às nossas emoções, porque se a gente se deixar levar no momento de raiva, no momento de tristeza, no momento de desespero, realmente a gente não tem um destino, a gente vai e não sabe onde vai parar. Então, é importante a gente ter a consciência das emoções para a gente falar, opa, peraí, agora não é momento de decidir nada, agora não é momento de criar nada, agora é momento de acalmar antes de continuar a caminhar, Então, sejamos responsáveis e vamos acabar com essa irresponsabilidade nossa. E vamos entender que as decisões que a gente toma hoje vão guiar a gente, Vão guiar a gente para o amanhã. O que a gente planta hoje, a gente colhe. Então, façamos isso assim uma lição para que a gente reflita, sobre isso. Vamos refletir sobre isso, vamos se olhar de forma verdadeira, vamos ver como a gente se trata, vamos ver como a gente trata os outros. A gente está tratando os outros de forma justa, a gente está sendo honesto com os outros, a gente está sendo honesto com nós mesmos, a gente está se tratando de forma justa, em todos os sentidos, De repente a gente não é desonesto com os outros, mas a gente é desonesto com a gente mesmo. A gente deixa tudo acontecer para agradar os outros e não presta atenção na gente mesmo. Então é importante a gente ver os dois lados, sabe? Eu sei assim que existem as pessoas que fazem de tudo pelos outros, mas por si não fazem. Por quê? Porque não quer desagradar, porque não gosta de ouvir, não gosta de falar não, porque não quer desrespeitar o outro, porque não quer... Mas aí as pessoas invadem o seu espaço, E você acaba sendo dominado. E aí, no futuro, a gente não vai poder falar, não, foi ela que fez, Não pode, porque a decisão foi nossa. Então, vamos se analisar de forma honesta e verdadeira as nossas atitudes conosco e com os outros, para que a gente possa tomar as decisões necessárias para que a gente caminhe na direção certa, que é a direção da felicidade, do amor e a Deus, sabe? Que é essa direção. A direção da verdade, que é a única que existe nesse universo, que é o amor que salva tudo, que é o amor que cura tudo e que a gente precisa aprender. Mas vamos também olhar todas essas coisas que acontecem com a gente, todas essas dificuldades, o sofrimento, as lições, como assim, oportunidades de mudança, porque a gente muda quando a gente está quando a gente é desafiado,
Quando é fácil pra gente, tá fácil, a gente não muda, a gente não precisa mudar, tá fácil. Quando é difícil, quando a situação se torna difícil, a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar. E a mudança é bem-vinda. Então, vamos ser gratos pelas oportunidades de mudança da nossa vida, né? Vamos ser gratos. Tá bom, gente? Que Deus esteja com vocês e que a gente possa ter uma semana de luz, de amor, de paz, de saúde mental, física, espiritual. Mas para isso a gente tem que estar conectado. Então, façam sua meditação, parem um pouquinho no dia, respira profundo, solta todo o ar, lembra de respirar 5 vezes que seja, respirar profundamente, com calma. Não se deixa levar pelas emoções, não se deixa levar pelos pensamentos, sabe? Os pensamentos também tomam conta da gente de vez em quando. Então, assim, acalma, relaxa, confia em Deus, porque a gente tem realmente uma imensidão de espíritos do bem, de luz do nosso lado, só esperando a oportunidade de ajudar a gente. Mas aí a gente precisa estar conectado. E para a gente se conectar, a gente precisa estar calmo, precisa estar bem. Então, respira e pensa em Deus, e pensa naqueles que você ama, e se conecta às coisas boas dessa vida, viu? Com calma, com paz, com amor, tá bom? Um beijo aí pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê. Valeu, até!